Cuidado, meu povo! Constelação familiar pode ser positividade tóxica. Assim diz um psicólogo, a Folha de São Paulo. E nessa live de hoje, eu quero dissecar alguns trechos da entrevista dele. Seja muito bem-vinda, Tadeia, Roberta. Hoje a gente vai falar de constelação familiar e tudo que o pessoal aí tem falado a respeito. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um joinha aí, se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok. Só para eu me posicionar, ver se tá tudo certinho. É isso aí. Então, semana passada, um certo psicólogo, boa noite, um certo psicólogo postou nas suas redes sociais, e não só isso, né? Isso foi publicado na Folha de São Paulo, que constelação familiar se baseia em positividade tóxica. Isso me deixou muito intrigada. Eu li a matéria e, assim, muitas inverdades, né? Tá certo que o que eu venho falar para vocês hoje, a história que eu vou trazer, ela faz parte da minha opinião, né? Eu não quero trazer aqui como uma verdade absoluta, né? Porque a Cris falou isso. Não, é a minha opinião, ela tem os meus filtros, ela vem toda com o meu sistema de crenças, com o meu grau evolutivo, mas assim, eu pesquisei, eu trouxe alguns assuntos aqui que faz parte de uma pesquisa para trazer clareza para esse assunto, porque ai, gente, cansa, né, da gente ficar sempre ouvindo que constelação é isso, que constelação é aquilo, tão somente porque não tem uma comprovação científica. E aí, eu pergunto, né, tá certo que pode ser que alguém aqui não acredite em Deus, né, e tá tudo bem, mas assim, Deus tem comprovação científica? A gente tem como provar a existência de Deus? Não tem. Então, assim, será que é porque um laudo científico é apresentado que aquilo funciona? Né? Então, essas reflexões que eu quero trazer para vocês aqui. Boa noite, Newton, seja muito bem-vindo. Eu quero trazer aqui conteúdo de valor para vocês hoje, tá? Para que vocês possam efetivamente pesquisar também, que vocês possam ir atrás dessas informações e tirar suas próprias conclusões de que quando alguém desinformado, alguém que não conhece a filosofia, a prática das constelações, você possa debater, possa argumentar, né? Possa falar o que você pensa, o que você acha. Sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez assim eu quero agradecer a presença de vocês, porque se tem uma coisa que eu honro muito é o tempo. O tempo é uma coisa muito preciosa e eu honro o tempo que vocês estão aqui dedicando para me ouvir. Muito obrigada pelo tempo. Eu vou acenar aqui para vocês. Vocês me falam se tá tudo certo aí, o áudio, o vídeo, tá bem? Sejam bem-vindos, vão chegando, sintam-se acolhidos aqui na Tenda da Cris Yoshida. Então, pessoal, sem muitas delongas, ó, eu escrevi 4 folhas. Aqui é o meu roteiro, para eu não me perder e não esquecer de falar nada, né? Porque tem bastante coisa para a gente falar. E eu espero otimizar esse tempo de hoje aqui, trazendo conteúdo de valor e que não seja tão demorado, né? Para a gente poder otimizar esse tempo, que é de uma forma bem aproveitada. Então, vamos lá. Eu trouxe uma pesquisa aqui, que é assim, ó, tudo que é novo cria resistência. Isso é uma verdade, né? Tudo que é novo cria resistência. Se a gente parar para pensar, há alguns séculos atrás, existia uma teoria que as pessoas imaginavam que o planeta Terra, o Sol girava em torno do planeta Terra, né? Existia essa teoria. Até surgir Nicolau Copérnico, né, com a teoria do heliocentrismo, comprovando que não é a Terra, que não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol. Isso naquela época, gente, pareceu loucura. Então, assim, teve alguns outros estudiosos, né? Eu vou pegar aqui o nome para não esquecer. Um foi o Giordano Bruno e o outro Galileu Galilei, que também defendiam a lei do heliocentrismo. E eles, assim, eles sofreram repressões por conta dessa nova teoria, por conta da novidade. Para vocês terem ideia, Nicolau Copérnico demorou 30 anos para publicar o livro dele,
que falava da teoria heliocêntrica, porque, assim, há rumores que ele temia que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu com Giordano e com Galileu Galilei. Giordano, olha só o que aconteceu com ele. Ele foi condenado por heresia e ele foi queimado em praça pública. Já Galileu Galilei foi preso e ele foi ameaçado de tortura quando o seu livro, que falava também do heliocentrismo, foi queimado num grande espetáculo em praça pública. Então percebe, 400 anos se passaram de lá para cá e muita coisa não mudou, né, gente? A gente ainda vê pessoas que ficam resistentes às novas teorias, são resistentes ao novo, e tá tudo bem, tá tudo certo. Né? A gente não tá aqui para, tem que aceitar, goela abaixo. Não, não é isso. O que a Cris tem como propósito nesse momento é pedir uma abertura, né? Que as pessoas se permitam olhar para isso sem julgamento, né? Porque a constelação traz isso, a gente olhar para as questões sem julgamento. E como vocês percebem, com a constelação não está sendo diferente, né? Então, assim, a constelação ela chega com uma prática muito poderosa, uma prática que se propagou pelo mundo inteiro, né? Então, assim, por que ela é tão poderosa? Por que ela se propagou pelo mundo inteiro? Porque a base da constelação, diferente do que o tal psicólogo diz, que é a positividade tóxica, a base da constelação é a lei do amor, né? A gente se baseia em 3 leis sistêmicas, que vale a pena até a gente comentar aqui, que é a lei do pertencimento, que todos têm o direito de pertencer. É tão ruim a gente não pertencer, né? Assim, eu entrei, né? Eu tava até falando que eu tô ativista, tô militante com esse assunto, e eu entrei lá no post dele, fiz dezenas de comentários, e assim eu me senti não pertencente àquele grupo. É tão ruim, gente, a gente não pertencer. Né? Só para vocês terem ideia, assim, por exemplo, vai numa festa e de repente tá todo mundo se divertindo, não sei o que, tá os grupinhos, se você chega, as pessoas não te aceitam naquele grupo. É horrível não pertencer. Desde que o mundo é mundo, né, os homens das cavernas, eles já se reuniam em grupo ali, em volta da fogueira, porque era uma tribo, era um grupo, o pertencimento. O pertencimento ele está inerente. E os grandes emaranhados sistêmicos acontecem justamente pela questão do não pertencimento. Pertencer é uma necessidade básica. Essa é a lei do pertencimento. A outra lei é a lei da hierarquia. O que tem aqui que vem a hierarquia? A hierarquia é quem chegou primeiro precede. Quem chegou primeiro é grande. Então, assim, a gente vê hoje em dia os emaranhados sistêmicos, a gente vê filhos se colocando no lugar dos pais, a gente vê filhos não honrando os pais, não honrando seus ancestrais. Como que eu não vou honrar aqueles que me proporcionaram a vida? Então, assim, percebe como você não entender como funcionam as dinâmicas, a gente começa a colocar tudo a perder? Deixa eu ver, parece que tem uma pergunta aqui. Dá um oi pro nosso grupo. Gente, é o seguinte, a Dirce falou que era para eu dar um oi pro grupo, lá pro grupo Prática de Consteladores. Um beijo para vocês. Oi, grupo, vem com a gente. Aí a Fran tá perguntando aqui, quais são os benefícios do autoconhecimento? Nossa, os benefícios do autoconhecimento são inúmeros, né? Já já eu falo disso. Vamos só finalizar as leis sistêmicas. E por fim, a gente tem a lei do equilíbrio de troca. Então, assim, tudo que eu dou, eu recebo algo em troca, mas assim, não é eu recebo mais do que eu dou mais do que eu posso receber. Não, não é isso. A gente dá o que tem e recebe o que precisa. Essa é a lei do equilíbrio. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vocês podem deixar pergunta aí, que depois eu vou abrir para a gente responder as perguntas, tá bem? E gratidão, viu? Gratidão por vocês estarem aqui. E se esse conteúdo estiver oferecendo algum valor para vocês, compartilha aí, chama outras pessoas, traz outras pessoas para esse debate, para a gente poder levar essa informação para mais pessoas, para que a gente possa se amparar, né, com um discurso equilibrado, para que a gente possa falar a mesma língua e a gente possa, sim, pertencer às outras tribos, né? Então, assim, ele fala, né, que a constelação se baseia na positividade tóxica. Aí eu lendo a matéria dele, o que eu encontrei? Eu encontrei uma parte que ele fala assim, o que seria essa tal positividade tóxica? Né? Ele fala que uma mulher
nunca pode ter raiva, por exemplo, de um homem que a abusou. Gente, isso não existe dentro da constelação. Isso não existe. A gente não fala para a pessoa, não, você não pode ter raiva, você tem. A gente fala muito no aceitar. Mas o aceitar não significa concordar. Eu aceito. Eu posso não concordar com isso, mas eu aceito. À medida que eu aceito uma situação, que eu dou lugar para aquilo, eu entro no meu lugar de força. Eu tomo força daquilo que é meu. Eu saio daquela situação de dor e sofrimento, porque eu fico presa naquilo, percebe? Então, assim, a pessoa acha que não, ai, porque você sofreu abuso, você tem que continuar com raiva. Agora sim, gente, e o abusador? Você acha que ele não estava em dor também? É aí que a constelação difere da psicologia. Porque assim como Nicolau Copérnico trouxe a ideia de que o planeta Terra girava em torno do Sol, a constelação traz a ideia de que nós giramos em torno do nosso sistema também. Nós não somos a peça central do nosso sistema, nós somos uma parte desse sistema. Eu gosto de fazer a analogia com o relógio, sabe? E se você olhar o relógio, aqueles antigos analógicos, né, que a gente tinha aquelas engrenagens, aquilo lá é um sistema. E a gente é uma pecinha daquele sistema. A gente não é tudo o sistema. Então, às vezes, a gente chega com essa carga que a gente tem que resolver tudo, que a gente tem que fazer tudo, e a gente não dá conta. Porque a gente não tem que fazer tudo, a gente tem que fazer só o que é nosso. E a constelação traz essa consciência. Então, assim, a diferença principal, né, do modelo é isso, porque a psicologia ela olha para o indivíduo e tá tudo bem ser assim, gente. Eu não estou aqui criticando, não. Tá tudo bem. E eu até reforço que, dentro da lei da hierarquia, eu honro a psicologia, porque ela chegou primeiro. Eu honro, né? Só que assim, a gente não precisa ser excluído também. Tenta entender antes de você pichar, antes de você falar. Tenta entender o que é e como funciona. Ficou muito claro para mim, no texto desse psicólogo, que ele não sabe o que é constelação. Agora sim, eu me pergunto, o que um jornal, ou de repente, né, a jornalista, estava querendo fazer essa entrevista com um psicólogo que não entende de constelação e que é contra a constelação? Estava querendo criar polêmica. E polêmica dá like, né, gente? Polêmica da audiência. Então, assim, tá tudo certo. Só que, assim, a gente não pode faltar com a verdade, né? A gente não pode aceitar também o que as pessoas falam como verdade absoluta. A gente tem que ir atrás das coisas que a gente acredita, das coisas que fazem sentido pra gente. Em determinado trecho da entrevista, ele fala que a constelação é perigosa porque ela pode causar danos irreparáveis no paciente, né? Então, assim, gente, se o constelador fala algo para você que não faz sentido, que não te conecta, descarta. Você não precisa levar aquilo como verdade absoluta. Eu concordo, gente, que se de repente ele falasse assim, olha, constelação familiar solta no mercado profissionais que ainda não têm a qualificação adequada, ok, eu concordo. Porque a gente vê hoje que banalizou as formações. A gente vê muitas formações, assim, diariamente se forma milhares de novos consteladores. Agora, assim, será que todos eles estão preparados? Mas aí vem outra situação também. A gente atrai pra gente aquilo que a gente precisa. Então, se de repente aquela pessoa atraiu uma pessoa que de repente, eu não vou julgar porque não existe bom e mal. Ela atraiu um constelador que não estava tão preparado para aquela situação. Aquele constelador entregou para essa pessoa o que ele tinha. E aquela pessoa vai receber dele o que ela precisava. Então, assim, se é bom ou mal, cada um deles que vai ter que avaliar, não o terceiro. Então, assim, a gente atrai as pessoas, e aí, mais uma vez, que a gente se difere da psicologia, né? Porque a gente atrai as pessoas por ressonância. A gente atrai as pessoas pela nossa energia. A Roberta fala assim, será que todos têm o dom para ser constelador, né? Eu não acredito que seria dom, sabe, Roberta? A constelação ela não é uma ciência exata. Mas ela traz, eu vou falar disso também, que ele fala que a constelação mistura várias frentes, né? Não é que a constelação mistura várias frentes, a constelação, Bert Hellinger, ele sintetizou várias práticas e trouxe para a constelação. Então eu acho assim, isso é a Cris falando, tá? Eu acho, né? Eu acredito nisso. Se você estudou,
se você se preparou para aquilo, se você conhece as ordens do amor, se você viveu a constelação, porque assim não basta tão somente você fazer uma formação. Você tem que passar por constelação, você tem que ser constelado, aquilo tem que fazer sentido, aquilo tem que mudar a tua vida. E se aquilo fez sentido, aquilo mudou a tua vida, é muito simples você replicar isso para o outro. Porque assim, eu falo, né? Até eu tenho aqui as minhas mentorandas, pode deixar um joinha aí as minhas mentorandas no chat. Eu falo assim, a gente só leva o outro até onde a gente foi dentro da gente. E a gente só vai atrair para os nossos atendimentos aquelas pessoas que precisam daquilo que a gente pode oferecer. E tá tudo bem, né? Eu não vejo assim, que transtorno. Eu até coloquei aqui, ia ser um dos últimos textos a abordar, mas eu acho que vale a pena a gente trazer agora. Que transtorno a constelação pode trazer em fazer com que a pessoa se reconcilie com seus pais? Ah lá, a minha Inês linda. Boa noite, lindona. Que transtorno a constelação pode trazer? Fazer você ficar em paz com a tua criança interior, acolher a tua criança interior e ficar em paz com ela. Que transtorno, que mal pode fazer você honrar os seus ancestrais? Que transtorno pode ser você assumir o seu lugar de força? Eu não entendo, gente, como assim? Se isso for transtorno, ok, então seja bem-vinda à constelação, eu quero ser transtornada por você eternamente, né? Retorno só de amor, exatamente. Eu falo assim, eu falei isso várias vezes lá no post dele, né? Que a constelação, ela não é uma ciência, gente. A constelação é uma filosofia amorosa. Mas ela tem técnica. E ela tem técnica e ela traz várias outras práticas que umas são até reconhecidas cientificamente. Ela traz essas práticas para ser aplicada dentro de um processo de constelação. E aí, assim, né? Eu sei que de repente isso pode ser muito difícil da pessoa entender, né? Falar, teve uma pessoa até que falou assim para mim, ai, que salada. Eu falei, eu não respondi, mas a minha vontade era dizer assim, eu sinto muito se isso está acima da sua compreensão. Porque assim a gente utiliza de várias ferramentas, de várias técnicas num processo de constelação, sim. A gente usa o psicodrama de Moreno, que é a dramatização, né, do conflito numa constelação em grupo, e até mesmo numa individual, a gente coloca os bonequinhos ali para representar aquele drama. A gente usa também a gestalt terapia, que é aquela questão de a pessoa tem que assumir a autorresponsabilidade dela dentro de um processo. Eu falo e repito, cada um de nós está no lugar que a gente se colocou. Se não tá bom esse lugar, fui eu que cheguei aqui. Se eu cheguei até aqui, eu consigo sair. Né? Então, assim, que mal tem usar essas ferramentas, né, dentro de um processo? Então, assim, não é salada, gente, é sabedoria. O que adianta você conhecer várias ferramentas, você saber que elas estão disponíveis e não usar? Então, assim, a gente usa todas essas ferramentas com sabedoria. E assim, os resultados são incríveis, incríveis. A Roberta fala, é amor, é amor. E é assim, Roberta, é amor, é amor, é amor. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui comigo nessa live, que mal tem a gente oferecer amor? Que mal tem a gente colocar o nosso assistido no lugar de força dele? Aí ele fala assim, gente, a constelação é uma pseudociência. E eu queria falar bem dessa questão da pseudociência. Quando fala pseudociência, né, parece que é uma coisa feia, né, parece que é falso, que não é verdadeiro. A pseudociência, para vocês terem ideia, ela já está aí. Tem muitas pessoas usando outras ferramentas que são pseudociências. Para vocês terem ideia, por exemplo, a homeopatia é uma pseudociência. E hoje em dia a gente encontra médicos homeopatas. Então, assim, a medicina, ela acolheu a homeopatia. E a homeopatia não tem nenhuma comprovação científica. Outra pseudociência é a acupuntura, né, da medicina chinesa. Então, assim, uma medicina de 5.000 anos. Então, precisa de comprovação científica? Não, peraí. Então, tem que comprovar cientificamente que a acupuntura funciona para que você possa... Gente, quantas pessoas se beneficiam com a acupuntura? Eu mesma já fiz, me beneficiei muito. Percebe? Então, assim, a própria psicanálise é uma pseudociência.
E Freud, gente, que é o pai da psicologia, ele começou os seus estudos com a psicanálise. A psicanálise foi a base dos estudos de Freud. E assim, vocês acham que foi fácil para Freud, lá atrás, trazer toda essa novidade, né? A psicologia é uma disciplina nova, ela tem uns 100 anos, né? É uma disciplina bem jovem. E assim, gente, tem que evoluir. Está chegando coisa nova, olha para isso, né? Até num dos trechos lá da entrevista, ele fala que não se conforma, que algumas faculdades estão colocando a constelação familiar como grade curricular. Que bom que algumas universidades já estão olhando para isso. Porque na hora que o benefício for comprovado, apesar que assim, eu ainda tenho as minhas dúvidas com relação a essa comprovação, porque assim, os estudos científicos, eles dependem de patrocínio. E infelizmente esse patrocínio vem da indústria farmacêutica. Se a indústria farmacêutica não tiver interesse nesse estudo, ele vai ficar aí solto. Então assim, se a gente defende que as minhas doenças, elas são causas emocionais, vocês acham que vai ter patrocínio da indústria farmacêutica acerca da constelação familiar? Né? Gente, está fazendo sentido tudo isso que eu estou trazendo para vocês? Vai colocando aqui no chat, assim, só para eu medir se está fazendo sentido, para eu ter esse feedback, tá? E se você estiver assistindo gravado depois, coloca também se está fazendo sentido, se também isso faz parte da tua linha de raciocínio, né? Porque aí a gente vai trocando também. Eu não quero que fique sendo assim só um monólogo, né? Só a Cris fala e vocês escutam. Não, eu quero essa troca, né? Para a gente poder crescer, para a gente poder construir. Que a Roberta falou que isso que ela ia falar, que a farmácia ela é muito poderosa. A Laís falou assim, a Cris deu uma entrevista sobre a constelação para alunos de medicina. Olha que lindo, gente. E olha que bacana isso, né? Hoje em dia a gente tem a constelação familiar, que evoluiu para a constelação sistêmica, né? Que hoje em dia a gente sai muito dessa esfera só familiar. A gente tem a pedagogia sistêmica, a gente tem o direito sistêmico e está vindo aí também a medicina sistêmica. Né? O professor Mário Cosiner já fez uma constelação assim, foi lindo, onde ele trouxe um órgão para ser constelado. Então assim, gente, a epigenética já vem falando disso, né? Que o nosso DNA tem memória. A epigenética vem com uma força violenta nisso, o DNA tem memória. Então assim, por que a gente vai abrir mão disso? Por que a gente vai descartar isso? Porque a constelação não tem comprovação científica. A gente pode perceber as nossas questões transgeracionais em qualquer momento, não precisa ser uma abertura de constelação, não. A gente pode, num momento de meditação, num bate-papo com um familiar, a gente pode perceber questões transgeracionais. A constelação é um facilitador desse processo e traz à luz da consciência algo que a pessoa de repente não está olhando. Eu gosto de falar, o Caminho da Alma falou assim, da Laís, que bom, parabéns mesmo. E a Laís, a gente já conversou hoje no direct, a gente vai fazer uma live junto, hein, Laís? Vamos organizar aí. Eu até esqueci o que eu ia falar. Perdi aqui, você vê, a gente olha para os comentários e esquece o que vai falar. Então, assim, pseudociência, né? Beleza, já deu para entender que a gente tem várias aí práticas alternativas que usam de pseudociência e tá tudo bem, né? Então, assim, não é porque é preciso, olha, tá aqui um laudo científico, funciona, que você pode fazer. Não, gente, faz. A Silvana tá falando do Hélio Couto. Pode falar, cortou aí, Sil. Completa teu raciocínio aí, tá? Então, assim, ó, a quiropraxia também é uma pseudociência. E quanta gente não se beneficia da quiropraxia com fisioterapeuta, né? Então, gente, então assim, para com isso, para de olhar para a questão assim do o que eu não posso provar, não funciona. Ou então assim, a constelação está fazendo mal para as pessoas, né? Em que sentido que poderia fazer mal? Eu li até um trecho da entrevista dele que falava assim, já falava da Fidalga há anos. Eu li um trecho da entrevista dele que falava assim, que a constelação, ela pode promover a pessoa a cometer o suicídio, né? Então assim, gente, isso é muito sério, né? Daí eu pergunto assim, será que é a constelação que faz isso com a pessoa? Quantas pessoas em tratamento psiquiátrico não cometem suicídio?
Então, assim, será que é o psiquiatra que não soube conduzir bem o processo com o assistido dele que fez com que aquela pessoa cometesse o suicídio? Vamos parar para pensar um pouquinho, né? A gente tem que começar a isentar um pouco o terapeuta, porque assim, o processo não é o terapeuta, o processo é o assistido. E a constelação traz isso muito forte, gente. A gente não vem como pai e mãe do nosso assistido, não. Isso faz parte das ordens da ajuda. A gente se coloca no nosso lugar de pequeno. Eu abro as minhas constelações falando isso. Aqui eu sou pequena diante do seu sistema. A pessoa tem que assumir o comando da vida dela, o lugar de força dela. Eu não tenho nenhum tipo de intervenção. Quem já fez processo de constelação comigo sabe, a pessoa ela apresenta, ela coloca lá o emaranhado sistêmico dela, ela que apresenta, não sou eu. A gente só conduz baseado nas ordens do amor. O que significa isso, gente? Se alguma situação ali apresenta uma desordem naquele fluxo, por que ordem do amor? Porque assim, o Bert ele até faz uma analogia do amor com a água, né? Então, a água ela ela é preciosa, a gente precisa da água para sobreviver, né? Se a gente ficar 2 dias sem tomar água, a gente morre. Mas essa água ela precisa de uma ordem, né? Ela precisa estar num copo com água, ela precisa estar numa garrafa para eu tomar essa água. Se ela vir numa enchente, num tsunami, ela me mata. Então, se a mesma água, ela causa estragos ou causa um benefício. E o amor da mesma forma. Se o amor ele não tiver em ordem, né, seja em excesso ou em falta, ele causa os estragos. E aqui eu gostaria até de falar, o que esse psicólogo fez foi por amor. Ele trouxe um assunto, ele trouxe um tema por amor, porque dentro do conhecimento dele, ele não sabe da ferramenta da constelação, e eu tenho certeza disso, porque pelo que eu li do conteúdo dele lá, ele não se aprofundou no conceito das constelações, então assim, por amor ao conhecimento dele, por amor à profissão dele, ele prefere desqualificar uma prática que está muito, muito, muito bem sucedida em todo o mundo. A Silvana está colaborando aqui, falando que o Hélio Couto também falava muito, que tudo precisava de amor. Com certeza, só o amor constrói, gente. O amor é a maior ferramenta que constrói tudo. E a gente faz tudo por amor. Às vezes a gente pensa que não, que está fazendo aquilo pela dor, que está fazendo aquilo porque tem raiva. Não, mas não é. Na hora que a gente abre a constelação, a gente vê que aquele processo aconteceu por amor, ou a falta dele, né? E por que aconteceu a falta dele? Porque em algum momento da sua ancestralidade aquilo foi bloqueado. E aí eu vou trazer um estudo, né? Tem um estudo para vocês. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição da live para que vocês possam conferir, tá? Ainda falando da questão da epigenética, né? A gente fala assim, nossa, mas eu vou ficar olhando para os ancestrais, eu tô ferrada, né? Porque se eles fizeram tanto de coisa, infelizmente, gente, dentro do nosso DNA, a gente carrega todos eles. Nós não chegamos aqui livre, eu sou a Cris, só a Cris, eu não tenho vínculo com ninguém. Não, eu tenho vínculo sim. Tenho vínculo com os meus pais, eu tenho vínculo com os meus avós, os meus bisavós. E a gente calcula até que são 7 gerações, porque até a hora que zera esse número, né? Então aqui dentro de mim tem 50% do meu pai, 50% da minha mãe. No 50% de cada um deles tem 50% da minha avó, paterna e materna, e 50% do meu avô. Dentro desse avô tem os bisavós e assim vai, e a gente chega em 7 gerações. Então, assim, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu replico, eu posso influenciar 7 gerações à frente. Então, assim, que bom que existe a constelação, que aí a gente pode curar um monte de questões que os nossos ancestrais fizeram, e eles fizeram tudo por amor também, e a gente olha para isso com muita honra e muita gratidão. E eles falam também, né, da honra e da gratidão dos ancestrais. Isso veio lá da tribo Zulu, né, que Bert Hellinger acompanhou por 16 anos numa missão na África, né, que ele foi enviado numa missão na África. Ele ainda era padre e ele era um verdadeiro estudioso do comportamento humano, então assim, ele ficou observando essa tribo Zulu por 16 anos. E ele viu, gente, que as coisas dentro dessa tribo funcionavam diferente de qualquer parte do mundo. Ele percebeu que era muito mais fluido, que as coisas aconteciam, que tinha facilidade. Para vocês terem ideia, quando um deles cometia alguma coisa assim que não era legal,
né? Não vou falar coisa ruim, né? Alguma coisa que não era bem visto dentro daquele contexto. Eles pegavam essa pessoa, colocavam no centro de um círculo, ficavam todos os familiares em volta. Se isso fosse feito aqui no Brasil, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia ficar para aquela pessoa que fez coisa errada. Tá vendo? Eu não disse para você que não era para fazer isso? Viu só? Olha o que você fez. Olha a caca que você fez. Não é assim que a gente faz? Eu te falei, eu te avisei, não era para fazer. E diferente disso, eles colocavam, eles colocavam todos os familiares em volta e cada um dos familiares falava de uma qualidade que aquela pessoa tinha. Então falava assim, olha, você não foi muito feliz nessa situação, mas olha para tal coisa que você fez. Olha para os filhos maravilhosos, olha, sabe? Mostrava para essa pessoa tudo que ela tinha feito de bom. Isso faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença, né? Então, assim, aí eles falam nessa reportagem que o Bert Helling se baseou na religião do Zulu. Gente, constelação não tem viés religioso. Não tem nenhum viés religioso. Talvez vocês se confundam quando fala de religião, porque a gente olha para a alma familiar, né? Quando a gente fala alma familiar, a gente fala de uma inteligência familiar, que o biólogo inglês Rupert Sheldrake já vem estudando isso. Ele é um estudioso, é bem controverso, mas ele vem trazendo um estudo incrível para essa questão aí, quando a gente olha para essa questão desse inconsciente coletivo, né, que o Jung já falava do inconsciente coletivo, e o Rupert Sheldrake traz isso como o campo mórfico, né, onde todas as informações estão ali, em algum lugar dentro daquele sistema. Então, se a gente parar para pensar na natureza, por exemplo, por que as aves não se chocam no céu? Elas voam e elas não se chocam. Por quê? Porque tem uma inteligência regendo aquilo. Os peixes, né? A reprodução dos peixes, como é que eles sabem que é naquele lugar do rio que eles têm que ir lá se reproduzir? Como é que eles nadam, fazem aquelas danças maravilhosas dentro do oceano e também não se chocam? Existe uma inteligência regendo tudo aquilo. Assim como nós, existe uma inteligência maior que às vezes a gente age sem saber por que a gente está agindo daquela forma. Isso chama-se tem um padrão de repetição, né? A gente acaba repetindo esse padrão, porque assim é um hábito que foi criado dentro daquele sistema. E aí eu lembrei do que eu ia trazer do estudo, que eu fui interrompido, que eu li o chat e acabei esquecendo. Tem um estudo, né, da epigenética com alguns ratinhos de laboratório, em que eles colocam os ratinhos, né? Eles colocam um casal de ratinho ali e jogam um certo perfume, e na hora que soltam aquele perfume, eles dão um choque na gaiola. E aí aquele ratinho acaba associando aquele cheiro com um choque. E eles fazem isso várias vezes, né? Até que aquela informação fica, né? Vira um hábito. Cada vez que isso acontece, cada vez que eu sinto esse cheiro, vem esse choque. Aí esses ratinhos reproduzem. E a próxima geração dos ratinhos, só de sentir o cheiro, eles já ficam aflitos, eles já ficam nervosos. É como se eles estivessem recebendo aquele choque. Então, assim, a epigenética já vem provando isso. Então, assim, por que a gente vai desconsiderar que, de repente, eu faço alguma coisa porque os meus ancestrais fizeram? E a constelação vem justamente te libertar disso. Você pode fazer diferente. Você pode estar no seu lugar de força. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá agregando valor? Tô trazendo um conteúdo de valor aí para vocês. Se for, escreve aqui no chat valor. E assim, e a quantidade de R vai ser a quantidade de valor que eu tô trazendo para vocês, vai? Porque assim, eu não quero ficar batendo papo aqui sozinha, não. A Fran colocou aqui uma pergunta bem no começo, né? Quais os benefícios do autoconhecimento? Fran, para mim os benefícios do autoconhecimento são infinitos. Primeiro, no sentido de eu sei quando aquilo é meu. Quando eu me conheço, né? Quando eu me permito conhecer, eu sei que aquela emoção que eu estou sentindo é minha. Valor, isso mesmo, Roberta, valor. Cris, só que há muitos consteladores despreparados no mercado e muitas vezes por causa de uma experiência que pode até piorar o quadro do cliente e esse julga como ruim. O caminho da alma, eu não sei como é que é seu nome, mas eu concordo com você.
Eu concordo em gênero, número e grau, sabe? Porque assim, a gente vê, eu até falei isso no comecinho da live, eu não sei se você estava aqui, que a gente vê uma certa banalização nas formações em constelação familiar. A gente vê cursos de uma semana, a gente vê workshops de um final de semana e a pessoa já sai com um certificado de constelador. Então, assim, não é assim, né? Mas, por outro lado, é aquela questão, né? A gente atrai as pessoas por ressonância. Então, assim, se aquela pessoa atraiu aquele constelador, é porque ela precisava daquilo para ela. Paola, obrigada, Paola. É porque a pessoa precisava daquela informação. Então, assim, eu gosto de falar que o processo de constelação é como se fosse uma cebola, né? A gente vai descascando. Então, assim, a gente tem infinitos processos, gente. Ele fala lá na matéria também que os consteladores estão oferecendo soluções, resolver os problemas dos seus clientes de forma rápida e em poucas sessões. Não, a gente não resolve o problema de ninguém. Quem resolve é o assistido. A gente vai abrindo essa cebola, vai descascando essa cebola, tira aquela casca e aí mostra que tem uma outra casca para ser olhada. O assistido tem que olhar com coragem para essa casca aqui. E aí ele vai ter a coragem de tirar ela também. Na hora que ele tirar ela, ele vai olhar para outra casca e assim vai. É um processo, gente. Estamos em processo. Não existe a pessoa que fala assim, nossa, eu tô curada, tô 100% curada, gente. Nossa, aqui nada. O autoconhecimento ajuda isso, Fran. É a gente olhar e falar, nossa, peraí, aconteceu tal coisa. Eu tenho uma constelada minha, a Ariane, não sei se ela tá aqui comigo, mas talvez ela veja essa live depois. Ela é maravilhosa, assim, eu fiz uma constelação dela. Ela não conhecia a constelação, ela não sabia como funcionava. Eu fiz a constelação dela e foi assim, foi um divisor de águas na vida dela. Porque a partir daquele momento, ela começou a olhar as coisas por uma nova perspectiva. Então, assim, chega determinada informação para você, e aí você, quando você se conhece, quando você consegue ver, né, de fora, né, porque a constelação ela traz isso, ela traz o seu olhar de fora. A gente não fica olhando daqui, eu, Cris, olhando os meus próprios problemas, eu saio daqui e olho como que seria olhar de fora. E ela percebe muito claramente, ela fala, nossa, aconteceu tal coisa para mim, por causa de tal coisa. Então, assim, ela mesma começa já a se terapeutizar, percebe? A importância do autoconhecimento, porque a gente acaba se terapeutizando, falando, nossa, tal coisa deu um gatilho aqui, peraí, deixa eu olhar para isso. E ela olhar com coragem. O autoconhecimento traz isso, coragem para a gente olhar para essas questões. A Paola falou aqui, ó, fiz os exercícios sistêmicos do Whats contigo. Ah, é verdade, lindona. Você estava com a gente lá. É que você que tá lá Caminho da Alma, eu não sei quem quer. É verdade. Que bom, obrigada, viu, por você estar aqui. Gente, mas tá fazendo sentido? Vai me dando feedback, tá? Porque às vezes eu me empolgo. Eu anotei tanta coisa aqui, tanta coisa, que eu acho que eu ficaria 3 dias falando com vocês sobre o que o tal do psicólogo falou e o que a Cris pensa, né? A Laís, o cliente tem que querer se melhorar. Perfeito, Laís, perfeito. Quando alguém me consulta, querendo marcar uma constelação familiar, né? E a pessoa fala assim, eu quero marcar uma constelação familiar pro meu filho. Fala assim, peraí, mas ele quer constelar? Eu não atendo, gente. Eu não atendo. Se ela fala assim, não, ele quer sim, foi ele que pediu. Aí, beleza. Aí eu marco. Mas fala assim, não, eu que quero. Eu falo assim, eu não atendo. Por quê? Porque a pessoa tem que querer esse movimento. A pessoa tem que buscar esse movimento. Não adianta um terceiro querer que ela faça isso. A gente tem que estar preparado para olhar para isso. Eu falo que a constelação é para quem tem coragem para assumir a autorresponsabilidade daquele processo. Às vezes a gente chega no processo, né, para constelar, a gente vai lá com aquela dor. Gente, eu me constelo também. E tem coisas que doem em mim. Eu vou lá, eu levo aquela dor, falo, nossa, isso tá doendo demais em mim. E eu tô me sentindo aqui a coitadinha, né? Nossa, não sou coitadinha, não. Eu me coloquei nesse lugar. Ah lá, Laís, esse filho é recorrente. Não, e quando fala assim, eu quero constelar meu marido, né? A pessoa marca a constelação, você fala assim, você já tem o tema, tem o tema. Aí quando você chega no dia da constelação, ela fala, não, eu quero constelar meu marido. Eu não posso fazer isso, né? O seu marido quer constelar? Não, ele não quer. Então, assim, é o processo dele e tá tudo bem. Então, assim, mas eu tô tentando melhorar essa relação, eu tô querendo olhar, mas assim, ele quer olhar?
Se ele não quer olhar, gente, segue a vida, faz o seu processo. Eu tenho a plena convicção de que quando a gente muda tudo ao nosso entorno. Então, assim, para as suas questões, eu quero constelar meu marido. Então, assim, por que você quer constelar o teu marido? O que nele está incomodando você? Então, se tem algo dele que incomoda você, é uma questão sua, não é uma questão dele, né? Eu me incomodo porque de repente ele não está prosperando. Mas espera aí, por que você se incomoda porque ele não está prosperando? É o processo dele. Ele tem que olhar para isso. Agora você tem que olhar por que isso incomoda em você, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais ou menos de novo no meu roteiro para ver se eu não estou esquecendo nada, né? Tem uma parte que é importante falar, né? Que assim, ele fala que o Bert Hellinger, ele criou a constelação e misturou várias ferramentas. Então, assim, o que eu queria deixar bem claro, o Bert Hellinger, ele não criou a constelação, ele sistematizou a constelação. Ele olhou para todas as práticas terapêuticas que já eram eficientes, né? Que tem a terapia familiar, como eu falei, né? A gestalt terapia, o psicodrama. Ele olhou para tudo isso e colocou no modelo de constelação familiar e viu que o negócio funcionou. Então, assim, é como se aquele processo já estivesse pronto, precisando de um olhar mais experiente, de um olhar mais amoroso que o Bert Hellinger, né, trouxe para que a constelação pudesse ser canalizada, né? Mas ela, assim, ela já estava ali disponível, mas precisou desse olhar dele. Então, assim, ele não criou, ok? Ele sistematizou a constelação a partir de vários conhecimentos. Por isso que, às vezes, gente, a Roberta até trouxe no começo da live que tem que ter dom para constelar, para ser constelador. Não. Você tem que conhecer todas essas ferramentas. A gente não pode fazer só um curso de constelação, só das ordens do amor, as bases sistêmicas, né? Bert Hellinger, as dinâmicas que acontecem. Não é só isso. A gente tem que conhecer essas outras ferramentas também. A Paola falou assim, ó, verdade, quanto maior a vontade em querer, maior o resultado. Percebo isso com os meus clientes, com certeza. A gente tem que chegar aberto ao processo, a gente tem que estar na permissão. Outra coisa, gente, que não funciona em constelação, eu já fiz, eu me arrependo de ter feito, é a pessoa fazer por curiosidade. Quem é constelador aqui que já fez, levanta a mão. A pessoa vem para o processo de constelação, eu não sabia, eu não percebi que era curiosidade. Ela vem para o processo de constelação, mas ela não tem um tema. Ela quer saber como é que o negócio funciona. Ela está curiosa para saber como é que funciona. E aí, meus caros, o campo não abre. Né? A PNL, a análise transacional, tudo isso. Obrigada pela colaboração, Laís. Tudo isso, todas essas vertentes, ele trouxe, né? A hipnose trouxe pra gente. Hoje a gente faz o exercício sistêmico de visualização. O que é isso? É uma hipnose, gente. Então, assim, não, porque a hipnose também, né, é uma pseudociência, eu não vou usar porque é pseudociência. Não, gente, ela tá aí, ela funciona, né? Vamos utilizar tudo que traz benefício. Aí a pessoa vem e fala assim, eu sou devoto de Nossa Senhora. Não, você não pode ser devoto de Nossa Senhora porque não tem comprovação científica. Gente, se ela ser devota de Nossa Senhora, traz benefício para ela, por que não? Né? A medicina reconhece isso, né? Como remissão, né? Ela fala que tem aquela remissão da doença porque a pessoa se cura a partir de uma crença, a partir de algo que ela acredita. Então, se isso é possível, por que a gente vai questionar, gente? Não faz sentido, né? Não faz sentido a gente colocar tanta coisa, tanto benefício por terra, no chão, pisar em cima, por ignorância, porque a gente não conhece como que a técnica funciona, porque a gente não sabe como que isso é aplicado de fato. Então fica aqui, eu acredito que aqui só veio o pessoal, os meus seguidores, né, o pessoal que é simpático aí às constelações, mas se tem alguém que não, sei lá, que vai ver o vídeo no futuro e que não é adepto, não gosta, que tem as suas ressalvas, marque uma constelação, mas não vá por curiosidade não. Se permita, se abra para o processo, escolha um profissional. Se de repente aquele profissional fala assim, nossa, não gostei, não volta nele, marca outro, pede indicação, pede referência, conversa com outras pessoas, né?
Se submeta a um processo de constelação e depois você fala. Depois você fala o que é, tá bem? Então fica aqui a minha forte dica recomendada. Primeiro experimenta e depois você fala. É igual a pessoa te oferece um bolo de chocolate e fala, eu não gosto desse bolo, mas você comeu? Eu falo isso pro meu filho. Meu filho, tudo que eu ofereço pra ele, eu não gosto. Mas peraí, você comeu? Como você fala que não gosta se você não comeu? Então experimenta. E ainda dentro da nutrição fala que a gente tem que comer 8 vezes o mesmo alimento para depois emitir o parecer, né? Eu não vou recomendar que você faça 8 constelações, não faça, mas faça com um profissional sério. Né? Quando a gente fala profissional sério, é aquele que ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele já resolveu, resolveu não porque a gente não resolve nada, né? Ele já atendeu várias pessoas e ele teve resultados a partir dessa prática terapêutica, tá bem? Pessoal, tá fazendo sentido? Vocês não estão conversando comigo, vai colocando aí, coloca pra mim, Cris, muito sentido, conteúdo de valor, vai colocando valor, igual a Roberta fez, adorei aquilo, um monte de R, né? Então vamos lá. Aí outra questão, né? No SUS. Então assim, por que será que a constelação ela é aceita no SUS? O Reiki também é. Existe um código CID dentro da medicina, né? A Roberta, obrigada aí pelo feedback, Roberta. Dentro da medicina que fala que quando a medicina já não tem mais o que fazer, já não tem mais o que resolver, eles passam para essa situação aí que pode ser uma constelação, que pode ser o reiki. Então por isso que ele é aceito. Porque assim, mal não faz, gente. A constelação ela não é uma terapia. A constelação ela é um complemento terapêutico. E assim, nenhum constelador em sã consciência vai falar para o teu assistido abandonar a terapia, vai falar para ele deixar de ir no psicólogo, vai falar para ele deixar de ir no psiquiatra. Nenhum constelador, que sério, tá? Mais uma vez eu falo, um constelador sério vai te falar isso. Não, vem fazer uma constelação, a gente resolve isso em uma sessão. É um processo, gente. É um processo. Dentro de uma constelação, a gente olha para aquela questão. A gente olha junto com o assistido para aquela questão. A gente faz algumas intervenções a partir de algumas falas sistêmicas, a partir de alguns comandos. E a pessoa tem um insight na hora. Aquilo pode virar uma chave, como também pode não virar, e tá tudo bem. Só que a partir daquele momento, a pessoa vai ter uma outra percepção a partir daquilo. Ela vai olhar para aquela situação com um novo olhar. E as coisas se transformam de verdade, gente. Basta você acreditar. Basta você confiar no teu processo. E assim também é no processo terapêutico com o psicólogo. Se você chegar para o teu psicólogo, cruzar os braços e não aceitar o que ele vai te entregar, você também não vai sair do lugar. Você tem que aceitar, você tem que se entregar, entrar para aquele movimento, porque senão você não vai sair do lugar. E é por isso que é tão importante a gente saber o que o outro está me entregando. Quando alguém, mais uma vez, né, quando alguém vem marcar uma constelação, a primeira pergunta, você conhece a constelação? E se a pessoa não conhece, eu faço questão de explicar um pouquinho o que é. Porque de repente ela vem com uma impressão X e a gente vai fazer Y. E outra coisa importante, cada constelador tem seu método. Eu faço de um jeito, fulano faz de outro, Beltrano faz de outro, e tá tudo bem, cada um tem seu método. Né? O importante é que a gente olha para aquilo com amor, que a gente olha para aquela questão com amorosidade, né? Então, meus amores, deixa eu olhar aqui mais ou menos meu roteiro de novo para ver o que falta eu falar. Ele fala também da constelação no judiciário, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Eu não tenho nenhuma expertise no judiciário, mas o que eu posso dizer é das informações que eu tive acesso, por exemplo, aqui na minha cidade, né? Os processos de conciliação estão sendo muito mais efetivos a partir da constelação familiar. Uma ressalva, né? Já ouvi que a pessoa, ela antes de fazer a constelação no judiciário, ela não explica o que ela está fazendo. E aí, às vezes, a pessoa realmente se sente incomodada com aquilo, porque é tudo muito verdade, né? É o psicodrama. A gente abre a constelação, a gente traz tudo aquilo da pessoa, e às vezes a pessoa se sente ali despida diante dos outros. Então, assim,
Fica aí a dica para o judiciário, tá? Antes de abrir a constelação, explica. Vocês estão atuando num universo onde as pessoas elas não são adeptas a esse tipo de terapia. Então, assim, é importante explicar o que vai acontecer, o que será feito, como funciona a constelação. Faz uma cartilha, se for o caso, né? Divulga um vídeo, enfim. É importante informar o que vai acontecer. Assim a pessoa entra mais segura no processo e não se sente invadida ou até mesmo despida. Eu já vi alguns comentários a respeito, que a pessoa fala, nossa, eu me senti totalmente exposta na frente de pessoas que eu não conhecia. Então, assim, por que ela se sentiu exposta? Porque o campo abriu, porque o campo mostrou. Então, assim, será que a técnica da constelação não é eficiente? Ou a forma como ela está sendo feita que talvez não seja mais adequada, né? Então, assim, gente, é se capacitar, é abrir uma constelação com amor, com carinho. Eu gosto de uma frase de Jung que diz assim, conheça todas as técnicas, domine todas as ferramentas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E é nesse papel que a gente se coloca. A gente se coloca como um igual ali, olhar para o outro com amorosidade. Então, assim, é ter empatia, né? Não ficar no lugar dele, mas ser empático. Nossa, o que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar dessa pessoa? E aí, com base em todo o seu conhecimento, você vai elaborar a tua argumentação. Na minha formação de mentoria, eu falo isso para as mentorandas, eu falo assim, o seu conhecimento é a bússola, é o que vai te orientar. Mas aí, no meio de uma constelação, vai bater um vento e vai te levar para outro lugar e tá tudo bem. Você vai ajustar a vela do seu barquinho e vai olhar para aquilo de novo e falar assim, ok, é para esse lugar que eu tenho que ir. E reformula, se readapta. Não existe verdade absoluta num processo de constelação, existe uma condução amorosa, né? Outra coisa, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala assim que os psicólogos são contra a prática pelos danos que ela causa nos pacientes. Segundo ele, é uma técnica carregada de preconceitos, misticismo e culpabilidade. De onde que ele de repente tirou isso, né? Quem já leu as literaturas de Bert Hellinger sabe que os primeiros livros dele, a maioria dos livros dele, ele retrata fragmentos, quer dizer, fragmentos não, ele retrata o atendimento dele, né? A constelação que ele foi conduzindo. Então ele vai trazendo toda aquela informação. O que a constelação não é, e que fique muito claro, é determinista. Então, assim, olha, então não teve pai, é isso, não teve mãe, é aquilo, aconteceu tal coisa. Gente, não é, a constelação não é determinista. Cada caso é um caso, né? A gente fala assim, a gente escuta muito isso. Qual que é a visão sistêmica acerca de tal assunto? Não tem visão sistêmica acerca de tal assunto. Não tem esse determinismo. A gente só vai saber o que é aquele assunto abrindo o teu campo de informação, abrindo o teu sistema familiar para olhar para aquilo. Cada sistema é único, cada um de nós somos únicos. Não existe assim, e eu acho que assim fica aqui mais uma dica, né? Quando a gente for fazer as nossas divulgações nas redes sociais, evitar falar, olha, se você passa por tal e tal e tal situação, é por causa disso. Não é por causa disso. A gente não sabe, né? Então, tomar o cuidado. Se de repente quiser falar, fala, olha, na grande maioria das vezes acontece dessa forma. Só que para a gente ter certeza, você precisa se submeter a uma constelação familiar para ver se esse é o teu caso. Porque senão também a gente começa a abrir margem para que as pessoas falem, olha, é determinista, né? Então, nossa, se aconteceu tal coisa dentro do sistema, a pessoa vai sofrer isso. Se aconteceu tal coisa, vai sofrer aquilo. E não é assim, a gente sabe que não é assim. A gente mesmo, enquanto está conversando com o constelado, eu muitas vezes, eu estou conversando lá, pegando o tema, né? A gente está naquele bate-papo, abrindo o campo, acessando o campo dele, e aí ele me fala tal coisa, eu falo, nossa, deve ser tal coisa. Quando abre a constelação, vai para outro lugar, gente, vai para um lugar que eu nem imaginei. E eu tenho que estar aberta a isso, né? Então, assim, não tem essa questão do determinismo. Então, assim, tomar cuidado, né? Quando a pessoa fala que, por exemplo, o Bert Hellinger, ele é misógino, ele é machista, ele é contra os homossexuais. Tomar cuidado, porque às vezes pegaram um fragmento
de algum texto dele, de algum atendimento que ele fez, pega esse texto e coloca numa outra situação totalmente fora de contexto e fala que aquilo é verdade absoluta. Não é isso. Não tem determinismo, né? O Bert Hellinger, por exemplo, com a questão da homossexualidade, as pessoas falam que ele é homofóbico, né? Falam até que ele é nazista. Então, assim, por que falam que ele é nazista? Porque se ele foi convocado para participar, para defender a Alemanha na guerra. Então, assim, gente, se tem uma guerra e você é convocado pelo exército para defender teu país, você tem que ir. Não tem como você dizer, não, eu não concordo, eu não vou. Eu não... Se foi convocado, você tem que ir. Então, assim, se você quiser saber quem é Bert Hellinger de verdade, eu te convido a ler a obra dele, a autobiografia, Meu Trabalho, Minha Vida. Naquele livro, ele fala de toda a história dele, de toda a trajetória dele, e ali sim você vai conhecer quem que é Bert Hellinger de verdade. Com relação à homossexualidade, por que falam que ele é homofóbico? Porque, assim, Bert Hellinger, dentro da constelação, o foco é a vida. O foco da constelação é a vida. E quando a gente vê um casal homossexual, antigamente, tá? Isso vamos falar lá na década de 70, né? Quando foi que as constelações começaram a ser sintetizadas. Naquela época, um casal homoafetivo, eles não poderiam ter filhos. Então, para ele, a vida acabava ali. A vida acabava com aquele casal. Hoje a gente vê que os casais, eles contratam barriga de aluguel, eles adotam seus filhos e a vida continua e tá tudo bem. Então, assim, dentro de um e-book que eu lancei esses dias, eu trago uma frase linda de Bert Hellinger falando da homossexualidade. E não tem nada de homofóbico o discurso dele, gente. Então, assim, antes de falar, estuda. Antes de falar, vai atrás da informação. Tem muita coisa aí que talvez você não saiba, né? Fica a dica. Leia aí o trabalho, a autobiografia do Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. E lá você vai conhecer toda a trajetória do grande mestre, ao qual eu tenho muita honra e muita gratidão por ter trazido para o mundo essa ferramenta incrível que é a constelação familiar. Vou voltar para o roteiro aqui. Já falei, deixa eu ver. E aí eu vou voltar com o assunto, né, não lembro quem que falou, que não tem, às vezes não tem profissionais bem qualificados, né? E aí eu não estaria tão brava com esse psicólogo se ele falasse isso na chamada da matéria dele. Alguns profissionais não tão qualificados em constelação familiar estão usando positividade tóxica. Aí sim eu ia falar, ó, falou tudo. Mas ao contrário, né? Ele generalizou e desqualificou totalmente a constelação. E aí eu me pergunto, né? Por que que uma jornalista iria trazer um psicólogo que é contra a constelação para falar de constelação? Porque ela pergunta para ele o que é constelação, o que ela faz. Por que então não leva um psicólogo que atua com constelação? A gente tem aí a famosíssima Ana Patrícia Chagas. Então, assim, ela é psicóloga e ela atua com a constelação familiar. Então, assim, por que não leva a Ana Patrícia para falar sobre o assunto? Então, assim, é uma entrevista tendenciosa, né? Então, gente, vamos sair dessa questão tendenciosa, né? Aí que tá, né? Tem os jogos de interesse, até as pesquisas científicas também têm interesse. Então, assim, se não é interessante para mim, não tem por que eu pesquisar, não tem por que eu investir o meu dinheiro nessa situação. Pessoal, tá fazendo sentido? Ou tô falando bobeira? Se eu estiver falando bobeira, vocês podem mandar um monte desse joinha negativo que eu falei, ih, Cris, nada a ver com o que você tá falando. Agora, se estiver fazendo sentido, manda um joinha aí pra mim, só pra eu ir medindo se tá reverberando aí em vocês tudo que eu tô trazendo. Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações, pode falar pra mim aqui. Agora eu vou abrir um espaço para vocês perguntarem. Vamos trocar figurinha, gente, quero ouvir vocês. Ó, tá quase acabando. Falei por 1 hora seguida. Você vê, ainda tinha coisa pra falar, tá? Tinha muita coisa. Ó, 4 páginas aqui, tinha coisa pra falar, mas a gente pode deixar isso pra uma próxima live. Vamos lá, pessoal. Vocês têm alguma coisa aqui pra perguntar? Senão eu já encerro aí com esse conteúdo que eu tava louca pra falar sobre isso. Obrigada, Márcia, obrigada. Eu tava assim, tava aqui engasgada, tava louca pra falar, porque assim, não é porque não tem comprovação científica que o negócio não funciona.
né? Ah lá, doutor Mário é psiquiatra. Então, gente, o doutor Fernando Freitas é médico, né? Então, assim, acolhe, né? Mal não faz, acolhe, é mais uma ferramenta, é mais uma oportunidade para você ajudar a pessoa que está ali no teu consultório. Quando será a nova live? Vamos fazer outra? Eu quero, vamos fazer, adorei, mas assim, eu quero participação de vocês, eu quero que vocês me tragam o assunto, que vocês me tragam o tema, pra gente, até, a gente pode até fazer junto, sabe? E trazer conhecimento e informação para que vocês tenham base argumentativa para conversar com outras pessoas e falar assim, ok, a constelação familiar ainda não tem mesmo comprovação científica. Talvez no próximo século, né? Assim como a psicanálise nasceu lá com Freud, a psicanálise nasceu com Freud, foi evoluída para a psicologia e hoje a psicologia é cientificamente comprovada. Quem sabe amanhã também a constelação não tem essa comprovação científica que todo mundo quer, que todo mundo deseja, ou então nem será necessário, porque a gente também está indo para uma nova evolução, onde a gente vai olhar para outras questões que não seja tão importante ficar olhando para cientificamente comprovado, né? Vamos olhar para aquilo que o nosso coração vê como verdade, né? Amores, então é isso. Vocês não querem me fazer nenhuma pergunta? Não? Então tá tudo certo. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. Como eu disse no começo da live, eu sei que o tempo de vocês é muito precioso, né? E vocês dedicaram esse tempo para estar aqui me ouvindo. Minha gratidão infinita, gratidão, gratidão, gratidão sem fim. E eu já vou pensar, vai me mandando sugestões aí de tema que a gente já marca uma próxima live, tá bem? Beijo no coração. Eu vejo vocês. Eu honro a força de cada um de vocês. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.